Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. O Apocalipse fala hoje. O Apocalipse fala hoje. Capítulo 7 novamente. O Apocalipse fala hoje. Louvado seja o nosso Deus, pois o colégio pastoral, a igreja, através do seu colégio pastoral, também resolveu abençoar a construção do Centro Cultural da Bíblia, que será construído em Recife. Então, também contribuiu e recebeu uma Bíblia que ficará aqui no púlpito. Essa Bíblia é da igreja, manuseada pelo colégio pastoral. Estou narrando isso para que vocês jamais se esqueçam que o vosso colégio pastoral continua caminhando sempre submisso ao dono da igreja, Jesus Cristo. Submisso ao único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O soberano Deus nos tem dado uma visão de reino, uma visão missionária. Apocalipse, o capítulo 7, leitura também na Nova Almeida atualizada, sonoplastia abençoada. Imagine que coisa linda, um centro cultural da Bíblia, lá na nossa capital, Recife. Quando você de repente for lá passear, vai poder visitar. Coisa linda. Apocalipse, capítulo 7, e novamente a partir do primeiro versículo, se faz necessário. Apocalipse, capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra. Entenda aí, ventos, vindo para destruir. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testa do servo do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Isso da perspectiva dos céus. Eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. E o narrador continua narrando. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulum, 12 mil, João. Da tribo de José, 12 mil, Gustavo. Da tribo de Benjamim, foram marcados com selo 12 mil. Agora observem a mudança de cena. Agora um outro quadro que fala do mesmo povo na perspectiva da tradição bíblica reformada. Depois destas coisas, agora na perspectiva da terra. Vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. E clamavam com voz forte, dizendo:
ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E o narrador continuou narrando aquela cena linda, dizendo: um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou, é João narrando, quem são? E de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi, disse João, o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, ênfase, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, lugar de comunhão. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. E o narrador agora vai encerrar parte dessa visão. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Linguagem parecida com o capítulo 21. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Há 8 dias aqui estivemos trabalhando este subtema. Igreja, avante, pois com certeza, apesar das muitas lutas, o teu futuro será glorioso. Igreja, avante, pois com certeza, apesar das muitas lutas, das intempéries, das muitas batalhas contra a carne, o mundo, o diabo, contra a besta que emerge do mar, contra a besta que emerge da terra, apesar do cavaleiro, apesar do cavalo preto e o seu cavaleiro, apesar do cavalo vermelho e o seu cavaleiro, apesar do cavalo amarelo e o seu cavaleiro, apesar dos seus algozes, apesar dos seus opositores, igreja, avante, pois com certeza o teu futuro será glorioso. E assim introduzimos o sermão 8 dias, relembrando o que nos é apresentado no capítulo 6, a última perícope, o último parágrafo, que fala do 6º selo sendo aberto. E quando o 6º selo ele é aberto, o que nos é apresentado ali como visão, revelação escatológica? Os homens de todas as classes sociais, envolvidos em hierarquias, pedindo a morte, pedindo para morrer. Mas quanto mais eles pediam a morte, mais a morte fugia deles. Mas o que nos chama a atenção, Sônia, é a razão do porquê que eles estavam ali apavorados pedindo a morte. E o narrador narra, é que chegou o dia da ira daquele que está no trono e do Cordeiro. E aí uma pergunta nos é apresentada no final: quem
ficará de pé diante da ira daquele que está no trono e do Cordeiro naquele dia. Quem? Aí no capítulo 7, dissemos aqui que da perspectiva dos céus, da perspectiva divina, os 144 mil, que é uma linguagem simbólica que aponta para a plenitude, que da perspectiva de Deus, é Deus dizendo: eu sei o número exato daqueles que ficarão de pé diante de mim. Os ímpios não ficarão de pé diante daquele que está no trono do Cordeiro, mas os 144 mil. E aqui, usando a linguagem veterotestamentária do Velho Testamento, evoca aqui as 12 tribos de Israel com pequenas mudanças. São usados aqui para representar também o Israel de Deus da nova administração da aliança da graça. Pois a Bíblia diz em Romanos 4, dissemos aqui, que todo aquele que hoje tem fé em Cristo é também filho de Abraão. Gálatas capítulo 6, lá a igreja também é chamada de Israel de Deus. Compartilhamos com vocês uma frase daquelas frases extraordinárias, quando um teólogo bíblico, ele disse: nós encontramos a igreja na forma de Israel, na antiga administração da aliança da graça. E encontramos hoje o Israel de Deus na forma da igreja, na nova administração da aliança da graça. E assim encerramos o sermão dizendo que da perspectiva dos céus, Deus conhece exatamente a quantidade. Mas como só Ele sabe, só Ele tem poder para saber, aqui Ele usa essa linguagem simbólica dos 144 mil, 3 que representa a Trindade, 4, os 4 cantos da terra. Dissemos aqui que 3 vezes 4 é 12. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Aponta para o povo de Deus, para a igreja. Mas aí o narrador continua. E a parte 2 do sermão de hoje se concentrará aqui a partir do versículo 9. Porque agora é da perspectiva daqueles que estão vendo. Enquanto que o quadro anterior é da perspectiva do alto, é Deus dizendo: 144 mil estarão de pé diante de mim. Agora, da perspectiva daqueles que estão observando, o narrador diz assim, versículo 9: depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestiram de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então a corrente majoritária, reformada, hermenêutica, exegética, e eu faço parte dessa corrente, entende que aqui são 2 quadros que apontam para o mesmo povo. Tanto o povo de Deus da antiga administração da aliança da graça, como o povo de Deus da nova administração da aliança da graça. Existe uma outra corrente, também respeitada por nós, ainda que dela discordemos, é que alguns entendem aqui que os 144 mil apontam para a plenitude dos judeus. E a segunda parte é a plenitude dos gentios. São as 2 principais correntes quando se prega um texto como esse. Existem outras, mas essas outras, com todo respeito, não merecem ser nem citadas. Agora, independentemente disso,
Se for assim também a plenitude dos judeus, os 144 mil, e do versículo 9 em diante, a plenitude dos gentios, e pegando como gancho Romanos 11, que lá nos diz que o Israel é a oliveira, e nós gentios fomos enxertados neles, amém também, nenhum problema. A mensagem aqui é o seguinte, a mensagem é, apesar, e aqui é a linguagem simbólica, Davi, apesar das destruições que serão provocadas pelo cavalo vermelho e o seu cavaleiro, apesar das dores que será provocada pelo cavalo preto e o seu cavaleiro, apesar das inquietações, das instabilidades, não é estabilidade, apesar das instabilidades provocadas pelo cavalo amarelo e o seu cavaleiro, e apesar do que a Bíblia diz, que chegará o dia da ira daquele que está no trono e do Cordeiro, a igreja não precisa se assustar com o dia da ira daquele que está no trono e do Cordeiro, porque a igreja estará de pé diante dele. Os ímpios não ficarão de pé, mas a igreja ficará de pé. Observe o que o narrador narra, por favor, preste bem atenção, novamente o versículo 9. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. E agora todos juntos. Em pé. Diante do trono. E de quem mais? Preste bem atenção que o capítulo 6 de Apocalipse, Nanda, Diácono Júnior Precioso, assim ele é encerrado. Quem ficará de pé diante deles? Aí o capítulo 7, o Senhor Deus usa o apóstolo João para dizer, tem um povo que vai ficar de pé diante de mim. A igreja. A igreja que na antiga administração estava lá na forma de Israel. A igreja que na nova administração, o Israel está na forma da igreja. Ela estará de pé. De pé sendo honrada. Estar de pé aqui, segundo a Bíblia aqui, é um estado de honra. A igreja. Daí o subtema, por isso a ênfase, igreja do Senhor, avante. Avante, Nara, apesar das lutas, apesar dos Golias que nos apresentam, tentando nos amedrontar, tentando nos fazer nos recuar, avancemos. Sim, Leia, Bia, Pamela, essa mensagem é para mim também, pastor, é para você, princesa. Não desista do Senhor. Tu estás crescendo. Bia, não desista. Vocês ouvirão propostas por aí para desistirem dele. Os problemas também chegarão com propostas, está vendo? Mas não desista. Porque apesar de todos os problemas que ainda virão sobre o mundo, e o texto aqui diz que virá ainda uma grande tribulação, mas muito pior do que a grande tribulação é beber o cálice da ira de Deus e do Cordeiro. Não tem tribulação, não tem grande tribulação pior do que beber de eternidade a eternidade o cálice da ira daquele que está no trono e do Cordeiro. Então eu quero repetir mais uma vez nesta noite. Seja você membro desta igreja ou não, e você não está aqui por obra do acaso. Pense bem, que tipo de compromisso você está tendo com Deus? Ou se não está tendo? Porque só tem um povo que vai ficar de pé
naquele dia. O dia da ira daquele que está no trono do Cordeiro. Esse povo é o povo de Deus. E esse povo é a igreja. Não vamos desistir. Não vamos recuar. Pegue os anais da igreja. Pegue os livros de história. Leia uma boa bibliografia da igreja antiga, dos mártires. A noite de São Bartolomeu. Os muitos que morreram no Coliseu. A perseguição que a igreja do Senhor sofre hoje no mundo. Mas a fala de Tertuliano continua ecoando até hoje. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais espancam a igreja, mais a igreja avança. Quanto mais tenta detê-la, mais ela continua. Porque ela não é um povo que pertence a qualquer um. Ela é o povo de Deus. Então ela vai ser encontrada de pé. Agora, ela vai ser encontrada, é a única que vai ficar de pé diante daquele dia. É a única que vai ser honrada. A única que não beberá do cálice da ira de Deus. A única que não beberá do cálice da ira do Cordeiro. Eu estou lendo, lá vai eu com minha conversa, estou lendo um livro, estou lendo mais um livro. A minha escrivania tem uns 40 livros sendo lidos. E aqui, por favor, não é para ufanar, não é para que vocês saibam daqui, oh, meu pastor. Não, isso é responsabilidade pastoral. É somente isso. E um outro livro que eu estou lendo é Jesus Sem Filtro. O Jesus Sem Filtro. Que livro. Mas eu já falei aqui em uma outra ocasião A Outra Face de Cristo, de John MacArthur. Preste bem atenção. Nenhum desses aqui, nenhum membro desse povo, dessa família, que vai ficar de pé, sendo honrada diante daquele que está no trono do Cordeiro, estará lá por mérito próprio. Ninguém vai estar lá por mérito próprio. E aí volto para o texto. Porque novamente no versículo 9 a razão nos é dada. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. Preste bem atenção. Vestidos de vestes brancas. Quem vestiu esse povo de vestes brancas? Branco aqui que aponta para salvação. Branco aqui que aponta para pureza. Quem vestiu esse povo de branco? E somente esse povo ficará de pé, honrado será diante daquele que está no trono e do Cordeiro. Quem vestiu esse povo de branco? Quem? Então volte para o primeiro parágrafo do capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o cetro do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com selo a testa dos servos do Deus vivo. Quem fez isso? Quem os vestiu com esse branco da salvação, que aponta para a justificação? Quem, gente? A igreja poderia responder quem? Na simbologia aqui dos selos, quem foi? Mas eles foram selados em virtude da obra de quem? Vire a página aí, eu não sei se está na mesma página sua. Versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são? E de onde vieram? Esses que estão vestidos de branco. Respondi: o Senhor sabe, disse João. Então ele me disse: todos juntos,
Estes são os que vêm da grande tribulação. Agora veja aqui a razão principal. Não foi porque eles vieram da grande tribulação. Ele só está narrando aí que eles passaram por uma grande tribulação. Mas a razão do porquê eles se encontram vestidos de brancos. E o ancião pergunta, quem são esses que estão vestidos de brancos? E o próprio ancião responde, todos juntos agora. Que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quem é esse Cordeiro? Jesus Cristo. Quem estará de pé lá? O povo que foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Quem estará de pé diante daquele que está no trono do Cordeiro? O povo que foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. Lembrem-se que nós já temos o anúncio desse evangelho já em Gênesis. Nós chamamos de proto-evangelho, semente do evangelho. Depois que o nosso representante federal, o primeiro Adão, pecou, desobedeceu e nele pecamos também, Deus desce, Deus o procura, Deus o chama para uma prestação de conta. E nesse processo, Deus encontra o casal nu, envergonhado por conta da nudez, do pecado. Não era nudez pela nudez. Na Bíblia a palavra nudez, ela aponta para a vergonha em virtude do pecado. E mais do que isso, o casal é encontrado vestidos. Mas vestidos de quê, gente? Com um tipo de quê? Não lembram? Lembram. Vestido com o quê? Gênesis capítulo 3, vamos lá. Gênesis capítulo 3. No seminário, existe uma disciplina chamada também História da Filosofia, Introdução à Filosofia. Mas nesses meses, estou tendo o privilégio de ser empurrado novamente para uma disciplina como essa. E voltando a ler um pouco mais de Sócrates. E o método de ensino de Sócrates, como vocês sabem, é a maiêutica. Ele perguntava para que o discípulo respondesse. A ideia da maiêutica é parir o conhecimento. Era parir. E para que o conhecimento fosse parido, ele fazia perguntas. Por isso que ensinar através de perguntas é importante também. Gênesis 3. A queda aconteceu. Como é que Deus se aproxima deles? Como é que Deus se aproxima deles? Gênesis capítulo 3. Eu não me esqueço de um dos sermões que pregamos aqui na série de Gênesis 1 a 11. E no futuro próximo eu voltarei para Gênesis de 1 a 11, agora por um outro caminho. Por isso que a Bíblia é rica. Ninguém neste mundo, seja ele com 40 anos de ministério, seja ele com 100 anos de ministério, jamais vai poder dizer, eu preguei toda a Bíblia. É impossível. Porque você prega uma série de Gênesis 1 a 11 e você é seletivo ali na temática, porque o teu objetivo ali é alcançar aquele alvo. Mas você não consegue ser exaustivo. Aí volta novamente com outra série em Gênesis 1 a 11 e você agora vai para o outro caminho. E vai agora destacar aquilo que você não destacou na primeira série. Entenderam? Por isso que ninguém vai ousar dizer, eu preguei toda a Bíblia. Mentira, pregou não. Gênesis 3. Observe agora. Versículo 8 apenas, sonoplastia abençoada. Versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Eles fizeram o quê? Se esconderam. Mas o texto continua. E o Senhor Deus chamou ao homem e lhe perguntou, onde você está? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Mas aí,
Eu não quero me deter aqui no capítulo 3. Adiante comigo aí, para o versículo 17. Deixa-me ver aqui para não ler a referência errada para vocês, queridos. O 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldito entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá do pó, comerá pó todos os dias da tua vida. Por inimizade entre vocês e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher ele disse: aumentarei muito o seu sofrimento na gravidez. Com dor você dará à luz um filho. O seu desejo será para o teu marido e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de tua mulher e comido a árvore que eu havia ordenado que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No sol de seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Por dela você foi formada, porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de que, gente? Peles, com as quais vestiu Adão e... O Senhor Deus fez roupas de pele, com as quais vestiu quem? Adão e Eva. Ele não aceitou as vestimentas que Adão e Eva escolheram após a queda. Deus não aceita obras humanas como causa da salvação. Então ele rejeitou e ele mesmo vestiu com peles. E aí é semente do Evangelho. Pegando um gancho com toda a linguagem veterotestamentária, Antigo Testamento, eu não tenho dúvida aqui que o próprio Deus matou um cordeiro. Se você ler Gênesis 3, onde diz que Deus vestiu ele com peles, à luz de todo o Antigo Testamento, da teologia do cordeiro, que Deus mandou separar sem defeito, sacrificar, pegar o seu sangue, lembram do Êxodo 12? Eu não tenho dúvida, eu confesso que a minha opinião aqui, que já era um cordeiro. E para quem esse cordeiro apontava? Para Jesus. João, primeiro capítulo, João diz: eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí você volta para o Apocalipse, o ancião pergunta: quem são estes que se encontram vestidos de brancos? Qual é a resposta? Volta para o Apocalipse 7, comigo. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do apóstolo Paulo, no sangue de Pedro, no sangue de Maria, no sangue de quem? Do Cordeiro. E na linguagem de Pedro, conhecido antes da fundação do mundo. A morte de Cristo não foi um acidente, não foi plano B. Na ordem dos decretos de Deus, Ele decretou antes da fundação do mundo enviar o seu filho como segundo Adão para fazer o que jamais poderíamos fazer. Então o povo que vai ficar de pé, sendo honrada por Deus, é a igreja. Razão, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a razão. E trazendo aqui mais uma ilustração com todas as ressalvas do mundo. Quando Jacó, ou melhor, quando Isaac já velho, enganado pelo seu filho Jacó, tentando se passar por quem? Por Esaú. Lembram dessa cena em Gênesis? O que é que o próprio Isaac, agora sem enxergar, diz? A voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú.
E um teólogo bíblico usa essa ilustração, claro, com muito cuidado, mas é uma ilustração que aponta para isso. Veja, Isaac diz, o cheiro e o pelo no corpo, olha, Jacó, o menino era travesso mesmo, hein? Mas a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. E a ilustração é a seguinte, meu irmão, com todas as ressalvas do mundo, o povo que vai ficar de pé lá é porque o Senhor, com as suas santas narinas, só vai ficar de pé porque Ele vai puxar o cheiro. E Ele não vai sentir o teu cheiro não, meu amigo. Ele não vai sentir o meu cheiro mais não. Ele não vai mais sentir o cheiro dos nossos pecados. Ele vai sentir o cheiro suave do sacrifício que Jesus Cristo ofereceu. É esse povo que vai permanecer de pé. Então, se você não está em Cristo hoje é o dia de você correr para os pés dele. Hoje é o dia de você correr para os pés dele. Mas, voltando para Apocalipse capítulo 7. Porque depois de narrar, na perspectiva da terra, essa multidão, ele adianta para o outro parágrafo. Falando ainda desse povo. Depois que o ancião pergunta, quem é estes? Quem são estes? E João diz, tu sabes. E ele responde, vieram da grande tribulação. Lavar as suas vestes e as alvejar no sangue do Cordeiro. Nós dissemos que o subtema é Avante Igreja. Avante Igreja, porque apesar das muitas lutas, a tua glória será, o teu futuro será glorioso. Então agora o narrador vai narrar esse futuro glorioso desse povo. Observem. Estes são os que vêm da grande tribulação. Paulo, Atos 14 diz, importa que por meio de muitas tribulações entremos. Atos 14. Que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. A causa, ou melhor, a base da salvação. A causa é a graça. A base é a justiça de Cristo. O meio com o qual se recebe a fé. Aí ele vai dizer aqui, por isso, aí ele começa agora narrando o futuro glorioso da igreja. Vamos ler juntos. Por isso o quê? Porque eles lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por causa disso, em virtude disso, observem o que aguarda a igreja. Por isso, todos juntos, estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite. Por isso estão diante do trono de Deus. Agora observem, e o adoram de dia e de noite. Eu não sei você, eu imagino que sim, mas se tem um dia que eu almejo que ele chegue logo, é o domingo. Ainda que eu tenha a consciência, de acordo com a cosmovisão reformada, que eu devo viver de segunda a segunda, coram Deo. Ou seja, eu devo viver minha vida na presença de Deus. Eu devo adorá-lo no aspecto amplo, de segunda a segunda. O culto em forma de vida, lembram? O CCV, o culto do cotidiano da vida. Mas o objetivo é chegar o domingo. Porque o domingo é a antessala desse dia aqui. É o antessala do dia quando o povo vai se encontrar diante do trono de Deus. E de dia e de noite vai adorá-lo. A adoração aqui carregada de imperfeições. Mas lá total perfeição. Mas ele continua. A adoração dia e noite na presença do Senhor. Mas ele continua. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Comunhão plena e perfeita com Deus.
Tabernáculo aponta também para a presença de Deus. Deus vai cobrir com o seu tabernáculo, ou seja, uma presença plena com Deus, uma relação plena com Deus. É isso que aguarda a igreja. Esse será o seu futuro glorioso. Relação plena com Deus. Mas o narrador continua. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. A linguagem aqui é escatom, é escatologia. A linguagem aqui é do capítulo final. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais enfermidades, não haverá mais mortes, não haverá mais luto. E isso nos faz lembrar Apocalipse capítulo 21. Hoje os nossos corpos estão num processo de envelhecimento. Queridos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, entenda, a cada dia que passa estamos morrendo um pouquinho. Nós já estamos num processo de morte, por favor. Isso aqui não é para fazer você sair daqui triste, não. É para você viver a vida com prudência. É para você viver o presente sem deixar de olhar para o futuro sem se esquecer de viver o presente. Agora, você só consegue viver um presente sem se esquecer do futuro. Olhar para o futuro sem se esquecer do presente, se você fizer isso no Senhor, com o Senhor e para a glória do Senhor. Não haverá. Já vou ler Apocalipse 21, uma parte desse texto. Mas observe aí. O futuro glorioso da igreja. Versículo 17. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Onde é que tem uma frase dessa no Apocalipse? Lembram? E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aonde, gente? Apocalipse 21. Abra rapidinho comigo, Apocalipse 21. Vejam, aqui é escatologia do ainda não. Existe a escatologia do já. Nós já usufruímos do reino de Deus, mas ainda não na sua plenitude. E aqui no capítulo 7, o último parágrafo, que nós chamamos também de perícope, está falando aqui agora da escatologia do ainda não. No que consiste esse ainda não? No que consiste a plenitude? Está aqui. Apocalipse 21. Vejam se não se parece aí. Todos juntos. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. É o contrário, né? E já não existirá mais morte. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Igreja, avante, porque apesar das lutas, o nosso futuro será glorioso, gente. Será glorioso. Alguém já disse o português, por quem eu tenho admiração, Tiago Cavaco. Tem um livro dele, um deles é Cuidado com o Alemão. Ele escreveu falando sobre Martinho Lutero. O impacto da reforma protestante via Martinho Lutero. E o título do livro é Cuidado com o Alemão. Ele escreve muito bem o português. É um pastor batista. Ele pastoreia a Igreja Batista da Lapa, em Lisboa, Portugal. E lembro-me que um dia desses ele falou: o que nós mais aguardamos naquele dia, o que nós mais esperamos, as ruas de ouro, na linguagem simbólica, aí é esse futuro mais glorioso é o quê? É só porque não haverá mais morte? Também, né? Mas é só por isso? É porque não haverá mais enfermidades? Também, né? Mas é só por isso? Não. Porque se tivéssemos tudo isso aí, um mundo sem morte, um mundo sem enfermidade, um mundo sem lágrimas, um mundo sem luto, sem Jesus Cristo, é um inferno total. A razão principal é a presença de Jesus Cristo.
Querido, será um mundo belo. 2 Pedro 3,16. Habitará plena justiça. Mas, meus queridos, toda a beleza desse novo mundo não vai permitir jamais que você tire os olhos dele, o Cordeiro de Deus. Eu imagino aqui num drama, me permita fazer uma conjectura, meu Senhor, o meu Senhor dizendo: meu filho, vai lá passear por esse universo aí, corpo glorificado. Eu digo: mas Senhor, eu prefiro estar aqui. Apenas fazendo aqui um recorte aqui, diz o texto sagrado que enquanto Marta estava ali toda preparando a comida, a casa, Maria estava fazendo o quê? Aprendendo aos pés de Jesus Cristo. Eu pergunto, quem nesse futuro glorioso vai querer arredar o pé de olhar para Jesus Cristo? Eu pergunto, quem? Ele é o nosso futuro glorioso. É aquele que está no trono, e o Cordeiro é o nosso futuro glorioso. É Ele, é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é adendo hoje, Jesus Cristo não será adendo amanhã, Jesus Cristo não é anexo na sua vida hoje, Ele não será anexo da vida de ninguém. Jesus Cristo é o tudo da tua vida, hoje e no futuro. Só podemos cantar hoje: ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre, para sempre Ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Queridos, eu sei que você tem o mesmo desejo. E é por isso que esse tipo de canção parece que ela acelera o coração. O teu é assim? Ah, queridos, eu começo a sorrir sozinho, aquele santo sorriso. É, Cléo, essa cena. Aí você vai para Mateus 24, Mateus 25, Apocalipse 19, 21, 22. O escatondo ainda não. De tudo isso, o novo modo, o mundo novo, meu corpo glorificado. Eu imagino como vai ser uma coisa linda, meu amigo. Sério, todo mundo preocupado hoje se preocupa com a saúde, mas eu imagino, queridos, você não tem noção como você vai ser lindo mais ainda. Você não tem noção a beleza que vai ser. Porque o padrão absoluto de estética é Deus. Ou vocês pensam que o nosso Deus é o Deus da feiura? Agora preste bem atenção. Mesmo a beleza com a qual Ele vai me revestir na glória não chamará minha atenção para mim mesmo. Porque a beleza dele é tão infinita, tão gloriosa, que não haverá lugar para narcisismo. Vai ser somente Ele. Aí sim, vai haver lugar para aquela frase de Pedro, mas lá: ó Senhor, bom é estarmos aqui. Bom é estarmos na tua face, mestre, Rabone. Ô mestre, quando eu lia Maria Madalena dizendo Rabone, eu disse: o meu sonho um dia é chegar diante dele e dizer Rabone. E eu não tenho dúvida que ele vai dizer: então chama quantas vezes você quiser, e chama agora na minha presença Rabone. Pastor presbiteriano é assim? É. Porque além de ser, eu sou para além de pastor presbiteriano, eu sou pastor de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Não tem como falar de um Senhor desse e não se empolgar. Não tem como falar de um futuro glorioso desse prometido da igreja e não se empolgar. Agora preste bem atenção, a hora está avançando. Eu preciso dizer mais uma coisa. Quando eu vejo isso aqui, esse povo vai estar lá. Seja você abraçando a corrente majoritária reformada, que aqui são duas cenas apontando para o mesmo povo, ou seja, a segunda corrente, plenitude dos judeus, plenitude dos gentios, também maravilha. Porque também acreditamos assim nessa plenitude. Mas é um só povo. Preste bem atenção. Só vai estar lá, de pé,
sendo honrado por Ele. Quem tem prazer de estar com Ele aqui. Eu fico preocupado. Ei, vou falar baixinho agora. Me entenda agora o que eu vou falar agora, viu? Eu vou falar com muita... Eu vou procurar falar com quebrantamento, mesmo com contrição, para não dar um ar de arrogância, porque eu preciso olhar para mim mesmo. Me preocupo muito hoje quando eu olho para alguns cristãos, que parece que o dia do Senhor para eles é relativo. Eu me preocupo. É sério, gente, aqui eu me preocupo. Porque só quem vai estar lá é quem tem o prazer de estar com Ele aqui. Quem tem o prazer de estar com Ele aqui, vai ter o prazer de estar com Ele lá. Em o nome de Jesus Cristo, não abra mão do dia do Senhor. Não abra mão de estar na presença do Senhor. Ei, porventura, você deixa de estar na academia de segunda a segunda? Não, você está lá devotamente, não deixe de não, cuide do corpo. Agora, por que eu vou ter vergonha de estar na igreja, como igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade? Que conversa é essa? Ninguém reclama porque está na academia todo dia. Mas quando é para vir para a igreja, parece que a gente quer reclamar. Só vai estar lá com ele lá. Quem tem prazer de estar com Ele aqui. E não me venha com essa de ativismo religioso, não, que eu sei definir muito bem o que é ativismo religioso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas analise seu coração, Senhor. Mateus 6,33, vocês já memorizaram, não foi, Leia? Diz o que, Bruno? Nara. Não tem problema eu falar isso não, viu? Que a igreja tem maturidade para isso. Esse casalzinho vai casar agora em junho. Deus seja louvado. Agora, é para você e para os casais que vão casar também, viu, Nara, querida, linda, princesa? Eu sou mais velho que seu pai. Eu conheci aí. Mas eu estou novo. Eu sou mais velho que seu pai, mas eu estou novo, viu? 4,9. 50, quarta-feira. Escuta aqui, menina. Sabe quem deve ser sempre o protagonista do casamento de vocês? Quem é que deve ser? Jesus. Jesus. Juan. Rayane. Rayane está aqui? Tá ali. Ei, garotada. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Sabe qual é a ideia aí? Onde está meu tesouro, aí vai estar a minha vida, o meu bolso, meu dinheiro, minha energia. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que Ele disse? Veja se você me ama. Se eu sou o tesouro para vocês, então veja se a tua vida está em mim, se a tua energia está em mim, se o teu bolso está em mim. Veja se eu sou prioridade para você. Não tenha vergonha não, abra a tua agenda e veja. Porque só vai ter o prazer de estar com Ele lá, quem tem o prazer de estar com Ele aqui. Então não abra mão. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas aí eu encerro apenas trazendo à tona algumas verdades mais subordinadas a essa principal. Quem ficará de pé? O povo do Cordeiro. Mas subordinado a essa verdade, escute essas verdades também como conclusão. Não deixe ninguém dizer que a igreja ela é relativa para você. Segundo Apocalipse 7, a igreja é indestrutível. O Império Romano tentou fazer ela desaparecer. O Império Romano passou e a igreja está aqui. Hitler tentou fazer desaparecer, quem desapareceu foi ele. E a igreja está aqui. Nietzsche, Descartes, Kant, todos esses filósofos, aqui e acolá falaram besteira, eles passaram. Jesus não, Ele morreu e Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A igreja é indestrutível. Segundo, ela é indestrutível porque ela pertence a um Deus invencível.
ninguém jamais vai poder vencê-lo. Ninguém jamais vai conseguir vencer Deus. Quando Paulo tentou, Paulo resistiu, Paulo tentou, Paulo resistiu. Mas o Senhor Jesus, em Atos 9, Paulo vai repetir essa fala em Atos 26. E Paulo, duro é recalcitrares contra os arguilhões de Deus. Não tenta não, viu? Ei, moça. Ei, garoto. Ei, marido. Ei, esposa. Você que está do outro lado. É você mesmo. Você talvez olhou para o lado agora, olhou para o marido no sofá. É você mesmo. Não resista à vontade dele. Não ouse, não tente. Duro é recalcitrar contra os arguilhões de Deus. E feliz é aquele que ele faz cair, se prostrar, como ele fez Paulo cair, se prostrar e se levantar um novo homem. Porque 2 Coríntios 7 diz que quem está em Cristo uma nova criatura é. A igreja é indestrutível, porque ela pertence a um Deus invencível. E para fechar, essa multidão aqui, inumerável, ela ainda não está materializada, ainda não. Tem muitos desses aqui que precisam ser buscados, precisam ser encontrados. E qual é a ordem do Senhor em Mateus 29, 28? Vão e procurem esses que fazem parte dos 144 mil. Vão ao encontro desses que fazem parte de uma multidão inumerável. Eu estou lendo um outro livro falando sobre tornando-se uma igreja missional. Como foi resgatado a consciência da missionalidade da igreja, porque ela perdeu. E nesse livro, um dos pontos fortes é a igreja, ela é central na missão de Deus. Ela é central. Deus não deu autoridade para agências paraclesiásticas. Ela tem o seu lugar, mas quem recebeu a autoridade para fazer a obra é a igreja local, com a força da igreja universal. Então, preste bem atenção, a igreja tem uma missão global, é aqui e lá, é em Jerusalém e até os confins da terra. Ela tem uma missão global. A primeira igreja presbiteriana não está com seus olhos fitos no umbigo. Não, ela está nos olhos fitos na missão de Deus. Mission Day. Preste bem atenção, o texto diz, uma multidão inumerável de todas as nações, povos e línguas. Por isso nós começamos a apoiar missionários transculturais. Nós já apoiamos mandando um valor para a IPB, os missionários da PMT. Mas estamos também apoiando diretamente outros. E é só o começo. É aqui e lá. A missão da igreja é global, não é só local. É local e é global. Tem até uma expressão que já foi cunhada hoje. A missão da igreja é glocal. Entendeu agora? Glocal. É justamente mostrando que é global e local. Os missiólogos chamam de missão glocal. É local e global. E eu encerro dizendo, porque ela tem um propósito de ver o seu Cristo sendo globalmente glorificado. O propósito da igreja é ver o seu Cristo, o seu Cordeiro, aquele que está no trono, sendo globalmente glorificado. O narrador narra, homens, mulheres, crianças, jovens, de todas as nações, povos e línguas. John Piper escreveu um livro, Alegrem-se os povos. O nosso desejo é ver os povos glorificando o nosso Senhor. Então prossigamos, Jonathan. Ministério de Cântico, membresia, componentes aqui, vocalistas, instrumentistas. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Mas foi pregado hoje. No dia 31 nós teremos aqui a Universidade para Cristo, na rua ali de Leia, depois vai passar lá.
E quando colocarmos lá no grupo do Ministério de Cântico, precisamos de instrumentistas, o que nós ouviremos lá, Jonathan? Eu quero ouvir os instrumentistas aqui falando, na linguagem de Isaías 6, vamos lá. Instrumentistas, cadê vocês? Oh, maravilha, agora foi só ensaio. Instrumentistas, cadê vocês? Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. E os vocalistas? A mesma coisa. É Zaqueu, seja lá o que for. Então que o Senhor nos abençoe. Hoje e sempre. Avante igreja, pois apesar dos pesares, o nosso futuro será glorioso. Em Deus, com Deus e para a glória de Deus. Amém.